Bom, vamos iniciar mais uma entrevista aqui com o professor Dailton Freitas, formado em Educação Física, com experiência no esporte há mais de 30 anos. há mais de 30 anos. E a primeira pergunta do nosso trabalho é: o que levaram o senhor a escolher a Educação Física? A formação em Educação Física. Tá, era minha mãe era professora, né, do estado da Paraíba, e desde pequeno eu fui atleta, sempre envolvido no esporte e sempre tive essa vontade, né, de ser professor por ela e também por ser um desportista. E aí eu acho que isso me chamou a atenção, e a minha vida toda era sempre já com os colegas da rua, fazer competições, organizar tabelas, né? Porque eu terminei eletrotécnica, a escola técnica, mas o vestibular eu fiz para educação física, só para você ter uma ideia. Então, desde pequeno, desde jovem, muito interessado pela educação, primeiro por minha mãe e depois eu fui atleta, né? Joguei futebol, fazia handebol na escola, então tudo isso foi, para mim, me chamava muita atenção, e aí fiz educação física, passei no vestibular para educação física, e eu acredito que foi daí esses dois motivos para me despertar para ser profissional da educação física. Você passou por alguma dificuldade durante o seu processo de formação? Não lembro assim, nenhum momento na universidade pelo contrário, eu sempre fui um aluno que gostava de estudar muito, né? Sempre envolvido nessa parte acadêmica, né? Do curso, era representante da turma, envolvidos com os professores, com os projetos da universidade, é tanto que eu fui monitor de handebol durante 2 anos. Na época o curso eram 3 anos e 2 anos eu fui monitor da universidade, né, da disciplina de handebol. E as dificuldades em relação a hoje a gente já sabe, né? A tecnologia, eu acredito que hoje ajude muito, mas na minha época eram os livros, eu gostava muito de ler, e assim concluí o curso da forma mais tranquila possível. Agora, entrando na área do esporte, foi que o senhor decidiu, pegou gosto pela modalidade de goalball. Essa história é uma história longa, Mas resume porque eu vou tentar resumir, Thiago. Porque o gosto pelo goalball, eu já era profissional da educação física, e foi logo na minha entrada no Instituto dos Cegos em 92. Então eu entrei no Instituto dos Cegos no final de 92. Em 93 eu fiz uma competição em Campinas, São Paulo, com atletismo e natação, e lá eu conheci o goalball numa folha de papel que uma professora do Rio Grande do Sul, ela me perguntou se a gente praticava goalball e tal, me interessei, e foi ali que eu posso falar para você, me apaixonei pela modalidade. Com muita dificuldade, na época não existia bolas no Brasil, as bolas eram muito poucas, mais concentradas na região ali de São Paulo, Rio de Janeiro, Benjamin Constant, o Instituto Benjamin Constant, algumas entidades de São Paulo tinham bola, e aqui pelo Nordeste, mas iniciei um trabalho com a bola artesanal em 93. Em 93 conheci, em 94 a gente já praticava nas dependências do Instituto dos Cegos, a gente já praticava o goalball, não a nível de competição, a nível de aula, né? A gente ofertando às crianças e os jovens do Instituto mais uma modalidade esportiva, porque até então era o futebol de cegos e o atletismo, que estava muito presente. Então, assim que eu cheguei no Instituto, comecei a trabalhar com atletismo e natação, e o goalball foi mais uma atividade, né, que iniciamos naquele momento. Então, em 95,
foi a primeira competição de goalball brasileira. Então, 93 eu conheci o goalball, na sequência, 94 começamos a praticá-lo. Em 95 foi a primeira competição pela passe em Belo Horizonte. Certo. Agora, em relação a método de treinamento, quais eram os seus métodos mais utilizados para treinar os alunos com deficiência na modalidade? Aí o método de treinamento ele foi melhorando a cada ano, né? Em 94 foi o princípio de tudo, não tinha nada escrito, né? Nada escrito sobre goalball, era muito difícil. Então os treinos eram bem adaptados. Eu tenho pós-graduação em treinamento esportivo e então iniciamos em 95 era um trabalho bem básico, mas sempre entendendo que o goalball era uma modalidade que usava algumas valências físicas, né? A principal era a força, a potência, as mudanças de direção, direita, esquerda, né? A pessoa a pessoa deficiente visual, ela tinha que ter toda esse domínio, né? Para realizar e ser atleta dessa modalidade. Então, isso ao longo do tempo eu fui melhorando os métodos de treino. Em 2001 eu já estava na seleção brasileira de goalball e tudo isso me ajudou a cada dia melhorar o treino, tanto na entidade, que eram os atletas aqui da Paraíba, quanto a seleção brasileira. Então, cada competição internacional que ia, eu via as outras modalidades, eu via os outros países, né, a nível de técnica, defensiva, ofensiva, os gestos, e eu fui implantando isso nos métodos de treino. Então, treino com força, treino de força, periodização, né, transição, né, descanso, tudo isso eu fui implantando nos treinos e com certeza melhorava a performance individual, a performance do atleta e a performance da equipe. Então, agora, você e seus atletas, o senhor diria que mudou positivamente ou negativamente na vida dessas pessoas? Sim, com certeza. Essa minha trajetória no goalball, desde 94 até eu deixá-lo, né, que foi final de 21, começo de 22, então todos esses anos né, com meus estudos, né, com o melhoramento dos meus treinos, com a minha vivência no goalball nacional, regional, nacional e internacional, né, a aparição das bolsas, né, dos benefícios de ser atleta, né, no Brasil, ser atleta paralímpico, bolsa atleta, né, outros, bolsa atleta estadual, bolsa atleta municipal, bolsa atleta federal, e com todo o nosso aparato, tanto do Instituto dos Cegos como a entidade, como a PASSE, e que todos esses anos fomos referência no Brasil, e alcançando grandes títulos, né? Campeão brasileiro, campeão do Norte-Nordeste, por muitas vezes, e isso dava uma condição do atleta pleitear as bolsas. E aí veio o melhoramento, né, pessoal, financeiramente, e melhoramento como cidadão em seguir tudo que o esporte traz, né, para o seu praticante. Agora, a última pergunta para a gente encerrar. E hoje, se o senhor voltasse ao esporte, o senhor voltaria na modalidade, procurava ficar mais na área interna ali, monitorando, fazendo um treino específico para atleta? Eu voltaria a ser técnico, sem dúvida. Me apaixonei demais pelo goalball, me dediquei a minha vida a essa modalidade durante um bom tempo.
né? Às vezes a família ficava até em segundo plano e fui muito feliz, posso falar assim. Então eu não pensaria duas vezes em trabalhar nas quadras, essa questão de disputa, de treino. Isso eu era muito fascinado, ainda sou, mas se eu voltasse à prática, né, eu voltaria a ser técnico de goalball, sem dúvida. Bom, essa foi a entrevista que eu escolhi com o professor de Educação Física da Ailton Freitas e essa é a história dele enquanto professor de Educação Física. Um pouco da minha história, né? Um pouco,